Olá, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional desse dia. Que bom ter você aqui junto comigo. Estamos começando mais um ano de devocionais aqui na PIB 2025, ano de conectar. Vamos novamente nos conectar com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos para as nossas vidas. De um jeito diferente, nós vamos falar sobre como vai rolar o devocional esse ano. A gente sempre tenta fazer algo novo, algo diferente. E desde o ano passado, na minha leitura do livro de Provérbios, lendo para o meu devocional, eu comecei a pensar, comecei a refletir, senti uma direção de Deus. De esse ano, nós fazemos o nosso devocional a partir do livro de Provérbios. Tem tanta coisa boa nesse livro que a gente não vive, não sabe, não aplica porque a gente não estuda. E no devocional que a gente fez até hoje, a gente pega alguns capítulos ali, uma pincelada rápida, não tem como a gente entrar profundamente em alguns princípios. Deixa eu te dizer, o que nós vamos estudar esse ano no livro de Provérbios vai te economizar tanta dor de cabeça se você entender, compreender e aplicar a sua vida. Você vai resolver muito problema somente aprendendo alguns princípios que já estão aqui há milhares de anos, escritos, traduzidos, impressos, talvez na prateleira da sua casa, mas você nunca abriu, estudou, aprofundou, aplicou para a sua vida, e é isso que nós vamos fazer em 2025. Eu estou muito empolgado de poder ter esse tempo contigo. Então, todos os dias nós vamos estudar um provérbio, ok? Nós vamos pegar um versículo de Provérbios, que na verdade é um provérbio, tá? Um versículo de Provérbios, e nós vamos focar somente naquele versículo durante o devocional daquele dia. Cada dia um provérbio diferente, de segunda a sexta, das 7h30 às 7h45. Então nós vamos dar uma enxugada, 15 minutos de devocional, mais esses 15 minutos focados em somente um versículo. Então vai dar amplo tempo para a gente poder ler, comentar, entender, descascar e aplicar para as nossas vidas, terminando sempre em oração também, porque a gente já aproveita para colocar o nosso dia diante do Senhor, né? Já aproveitamos para pedir a ajuda de Deus para a gente viver aquilo que a gente está aprendendo. Então vai ser tremendo, estou muito empolgado. Já tenho os meus versículos aqui já pré-selecionados para a gente poder estudar. E a partir de amanhã nós já vamos começar com o primeiro versículo. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje é o primeiro dia, 10 de fevereiro, estamos começando nosso devocional. Quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero, hoje, dar para você um panorama do livro de Provérbios, para a gente entender aonde que a gente está pisando, a gente poder se posicionar, né, na leitura da Bíblia, no entendimento de quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu. E eu quero também salientar alguns erros de interpretação que são comuns no livro de Provérbios que podem gerar frustração ou confusão, tá? Muita gente, por achar que a Bíblia é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo gênero literário e tá valendo, a gente acaba lendo algumas coisas em Provérbios, pode gerar confusão. Nossa, por que Provérbios está dizendo isso? Parece tão errado. Eu já vou dar alguns exemplos disso. E pode gerar frustração, porque você pode ler um provérbio e entender ele como uma promessa, e às vezes ele não é uma promessa. E aí você fala, poxa, mas a palavra de Deus não se cumpriu na minha vida, né? São erros de interpretação que a gente precisa compreender. Então, antes da gente entrar nos provérbios, vamos entender como é o livro de Provérbios, quando foi escrito, quem escreveu, né? O gênero literário do qual ele faz parte, tá bom? Para que a gente possa compreender um pouquinho mais esse livro e lançar um fundamento para nós. Afinal, nós vamos ficar aqui o ano todo, né? Então vamos tirar um dia para a gente lançar o fundamento juntos, tá bom? Outra coisa que você vai perceber é que esse devocional ele é pré-gravado, tá? Então se você está dando um bom dia aí no chat, continua dando bom dia, mas eu não vou poder responder para você o bom dia, porque nós estamos pré-gravando esse devocional. Questão de logística, de ampliação das minhas tarefas na igreja, a logística vai ficar mais fácil para mim e para você também, para nós, juntos como família da fé, podermos ter o nosso conteúdo, tá bom? Olha só, Provérbios, nós vamos entender então um pouquinho sobre esse livro. Provérbios, ele está junto com alguns outros livros da Bíblia, dentro de uma categoria que a gente poderia chamar livros de sabedoria, ok? Livros de sabedoria. Então, Provérbios, com certeza, Eclesiastes está nisso também, Cantares de Salomão também tá no meio desses livros, alguns
Outras divisões da Bíblia também colocam Provérbios junto com Salmos, junto com Jó, em livros poéticos, tá? Então tem divisões, diferentes divisões, às vezes é listado, né? Eclesiastes, Cantares, Salmos, Provérbios como livros poéticos, porque eles têm essa tendência, né, de ser mais poético no seu jeito de escrever, tá? Mas também fazem parte de livros de sabedoria, como Eclesiastes, como também Cantares, Salomão e Provérbios. Então, tem um gênero literário aqui. Isso é muito importante para a hora da gente interpretar, porque senão a gente pega tudo que Provérbios diz como uma declaração afirmatória de uma verdade bíblica. E nem tudo que está em Provérbios é uma declaração afirmatória de uma verdade bíblica. Às vezes é só uma constatação de como as coisas funcionam na vida. Isso não quer dizer que a Bíblia está assinando embaixo. Quer dizer que a Bíblia está dizendo, isso é bom. Às vezes tem coisas que são ruins, que estão citadas em Provérbios, daqui a pouco eu vou dar um exemplo para você, que só é uma constatação de um fato. Ele não está dando peso moral para dizer isso é bom, isso é ruim. É só uma constatação do fato. Ok? Então, é importante a gente entender isso para que a gente não se perca na nossa interpretação. Por falar no livro de Provérbios e no nosso entendimento básico, também é importante você entender outra coisa que, geralmente, a gente fala que Provérbios foi escrito por Salomão. Né? E nós vamos ver que no primeiro versículo, né, ali na abertura já de Provérbios, de fato diz, né, remete Provérbios a Salomão. Show de bola, mas tem algumas partes de Provérbios que foram escritos por outros autores. Então, a resposta mais profunda, normalmente a gente fala, né? Salmos foi Davi que escreveu, mas tem alguns salmos que Davi não escreveu. A maioria foram de Davi. Então, a gente simplifica para dizer, Salmos foi Davi que escreveu. Provérbios também, a gente diz que foi Salomão que escreveu. É uma forma simplificada, porque a maioria de Provérbios foi Salomão que escreveu. Mas tem outros autores, tá? Vou citar alguns exemplos para você aqui. Então, com certeza, Salomão, né? Grande maioria. Mas o capítulo 22 até o capítulo 24, tem uma porção ali que os autores são intitulados, tipo assim, os sábios. Os sábios. Então, é mais de uma pessoa, não temos o nome próprio dessa pessoa, mas são chamados de os sábios. Você tem no capítulo 30, né, um cara chamado Agur. Você tem no capítulo 31, Lemuel, rei Lemuel. Alguns dizem que rei Lemuel é, na verdade, Salomão. Lemuel era como se fosse o nome, sei lá, nome artístico que ele usava, né? Então, a gente não sabe bem ao certo, tem discussão se Lemuel era um outro rei ou se era o rei Salomão que usava esse nome, mas enfim. O fato é que tem autores, porque a gente sabe que tem os sábios ali. Então tem um grupo de pessoas, mas a grande maioria dos provérbios foram escritos de fato por Salomão. Por isso que a gente diz, né, que foi Salomão. Salomão, ele viveu quase 1000 anos antes de Cristo, tá? 900 e poucos anos antes de Cristo. Vamos arredondar para 1000. 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos lendo aqui um texto, ou textos que têm 3000 anos de história, gente. 3000 anos de história. Posso te dizer? Esses textos não se preservam por 3000 anos se eles não têm valor. Se a humanidade ao longo desses 3 anos não viu valor, não viu algo útil, algo prático, algo verdadeiro aqui para a gente aprender. Então tem muita coisa boa aqui. Quase 3000 anos, provavelmente Salomão escreveu muito mais do que está registrado no livro de Provérbios. Inclusive a Bíblia fala que Salomão escreveu milhares de provérbios e de canções. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que diz que ele escreveu muito. E a maioria dos estudiosos acredita que uns 200 anos depois de Salomão, alguns escribas, né, estudiosos, compilaram um livro, né, com os provérbios mais famosos, mais conhecidos, mais contundentes de Salomão. Tá bom? Então, de qualquer forma, um livro mais do que milenar, né, com muita sabedoria para mim e para você, e coisas maravilhosas para a gente aprender. Se a gente pudesse dizer assim, qual que é o tema do livro de Salomão, o livro de Provérbios, a gente poderia dizer que o tema basicamente é você ter um conhecimento moral e prático para você viver a sua vida. Um conhecimento incomum, porque Salomão não foi um cara comum. Salomão foi o homem mais sábio que já andou sobre a terra. Então,
dar um conhecimento moral para o povo e um entendimento em comum sobre coisas práticas da vida. Você vai ver que Provérbios é extremamente, às vezes, dolorosamente prático, tá? E é por isso que eu quero estudar isso contigo, porque tem muita gente, muito cristão por aí, dando cabeçada que não precisa dar cabeçada, já está descrito aqui. Então, prepare-se para um mergulho maravilhoso nesses princípios que nós vamos estar estudando. A maioria deles são curtos, provérbios curtos, mas tem muita coisa ali. O provérbio é isso, né? Você pega um conceito grande e você reduz ele a uma frase que meio que encapsula uma verdade muito, muito importante. Esse é um provérbio, né? Um exemplo de provérbio brasileiro, a gente diria: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E existe muita coisa que a gente poderia extrapolar dessa pequena frase, né? Que vai muito além de água e pedra. Tem a ver com persistência, tem a ver com insistência, tem a ver com as coisas que parecem tão fracas e tão maleáveis como a água e a pedra, que parece tão forte e imutável, mas com o passar do tempo e com a insistência as coisas mudam, né? Então tem muita coisa que está encapsulada naquela pequena frase, que vai além da água, além da pedra. Além de uma rima bonita, tem princípios que, se você permanecer, se você ficar firme, se você não desistir, se você continuar ao longo do tempo, coisas podem acontecer que né, a princípio a gente não imaginaria que aconteça, tá? Então tem muita coisa para a gente abraçar, para a gente conhecer nesses pequenos provérbios. Eu quero só aqui passar para você duas realidades de interpretação que a gente tem que ter cuidado. Aí nós vamos orar, porque o nosso tempo já está chegando, tá? Primeira coisa, você entender sobre provérbios é o seguinte: provérbios não deve ser lido como se tudo que está escrito ali fosse endossado pela Bíblia. Como se a Bíblia estivesse dizendo, isso é o certo. Tem algumas coisas que são constatações. Vou dar um exemplo meio chocante, tá? Prepara aí. Mas vou dar um exemplo bem óbvio. Tem um provérbio que diz assim: o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. É um provérbio, é uma parte de um provérbio. O preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Aí você diz, nossa, a Bíblia está endossando a prostituição, endossando que alguém seja pago um pedaço de pão. A Bíblia está desvalorizando a mulher. Não, não, não. É uma constatação. Ele não está dizendo isso é bom, isso é correto, isso é bem. Ele está dizendo, cara, o fato é, né, naquela época pelo menos, o fato é que isso é uma realidade. A Bíblia não está dizendo e isso é bom, só está constatando uma realidade como parte de um provérbio. Então você precisa ter esse cuidado para não achar que a Bíblia está endossando coisas que é só um fato, ok? Só está citando uma realidade. Outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado para não ler tudo que está em Provérbios como uma promessa. E esse é um erro clássico de interpretação de Provérbios. Lá no capítulo 24, se não me engano, 26, tem um provérbio que você já deve ter ouvido que diz assim: ensine a criança no caminho que ela deve andar e quando ela se tornar adulta, não se desviará dele. Né? Ou seja, ensina aos teus filhos o princípio bíblico que quando ele for adulto ele vai ser crente. E aí a turma fala assim, tem uma promessa na Bíblia que se eu ensinar o meu filho, se eu levar ele para a igreja, se eu der uma Bíblia para ele vai ser crente. E às vezes lá na frente isso não acontece. E a pessoa fala, nossa, a Bíblia, a promessa da Bíblia não se cumpriu na minha vida. Na verdade, o que acontece é que a gente não entendeu que aquilo não é uma promessa, é uma constatação de que, na grande maioria dos casos, se você ensinar o seu filho os princípios bíblicos, isso vai entrar no coração deles, na mentalidade deles, no caráter deles, e quando mais velhos eles vão viver em cima desse fundamento que você lançou para eles. Mas não é uma promessa, é uma constatação de que, na grande maioria dos casos, é exatamente assim que acontece. Assim como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, na grande maioria dos casos, ok? Mas não é uma promessa que isso vai acontecer. Na grande maioria dos casos isso acontece. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? São princípios e constatações, ok? São princípios e constatações, mas não promessas rígidas que se cumprem em todos os momentos, em todas as vidas, em todas as famílias, em todas as circunstâncias, até porque a nossa responsabilidade com os nossos filhos é muito maior do que somente dar uma Bíblia e levar para a igreja, né? É ensinar através do nosso exemplo, né, o caminho que eles devem andar. Então, são alguns princípios para a gente compreender. A partir de amanhã, a gente já entra no nosso primeiro princípio para a gente estudar. Vai ser uma jornada incrível. Então, prepare-se aí
e vamos encerrar esse nosso tempo aqui orando, entregando a Deus o nosso tempo juntos nesse ano, né? Ano 2025. Então, começando hoje, vamos entregar a Deus esse nosso tempo juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por nós podermos ter acesso a um livro tão poderoso, tão precioso como Provérbios. Obrigado, Deus, porque esse ano promete muita coisa boa. Sem dúvida, o Senhor tem guardado para nós e nós abrimos o nosso coração para isso. Pedimos que o Senhor esteja usando esse nosso estudo para que nós possamos aprender, compreender e terminar esse ano diferente no nosso entendimento, terminar esse ano diferente na nossa compreensão de princípios bíblicos. Abre o nosso coração, abre a nossa mente para a gente absorver tudo que o Senhor tem para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aguardo vocês amanhã com muita expectativa para o nosso primeiro provérbio. Até lá, Deus abençoe.